E não é nada muito surpreendente, né? O Flamengo do Leão. E a gente tem falado sobre isso aqui, né? Das mudanças no time desde a chegada do atual treinador. Mudanças que eu considero muito perigosas e que acho que colocam a temporada do Flamengo em muito risco. Se ele não fizer os ajustes que precisa, continuar nesse jogo aleatório, esse jogo de trocação contra qualquer time, vai ser muito difícil ganhar alguma coisa importante. Muito difícil. O Flamengo tomou 52 finalizações nos 3 últimos jogos e finalizou 29 vezes. 52. Atlético, Estudiantes e Vasco. O Vasco finalizou 20 vezes. O Flamengo concede. Aí ontem eu falei com uma pessoa do clube. Aí olha só a coisa, né? Eu acho impressionante isso, cara. É impressionante. Não, mas o XG do adversário não é alto. É a expectativa de gols, né? Sim. Tudo bem, mas não precisa. O Vasco finalizou 20 vezes, 6 no alvo, 2 entraram. Quantas defesas o Rossi fez? Difíceis. Teve defesa difícil do Rossi? Não me Não lembro. teve. Não teve, mas 2 bolas entraram. 2-2, amigo. XG é o escambau, rapaz. Que XG, cara. Não dá para ficar usando estatística como muleta. Então, é a realidade do jogo. Você chama o adversário, ele despeja a bola na tua área, ele finaliza de qualquer jeito, porque é um time aleatório, tipo do Renato, gente. Renato Gaúcho, porra. Mas uma hora a bola pode entrar. Entrou 2 vezes. Foi o que aconteceu. Se fosse um time que conseguisse aproveitar os espaços dados pelo adversário quando ele o atrai e liquidasse os adversários marcando os gols, como poderia ter feito, é uma situação, mas não é. Não era letal com os outros técnicos, não é com ele. O jogo do Atlético foi uma exceção. Uma exceção. Aquele alto índice de aproveitamento. Essa não é a média do Flamengo. Ele não conseguiu corrigir isso também. Quer dizer, acho que ele tem uma estratégia que é arriscada e não surpreende. O que era o Cruzeiro do ano passado? O pessoal fala, o Pedro está fazendo muitos gols. E o Caio Jorge, ano passado, fazia o quê? Muitos gols. Por quê? Porque o time produz mais, o time agride, ele ataca, as chances se oferecem, o atacante faz gol. O atacante bom faz gols. Mas o Cruzeiro também tinha o quê? Derrota em casa para o Ceará, derrota em casa para o Santos, e empate em casa com o Sport. O Sport lanternaço. Os outros 2, um caiu, o outro brigou para não cair. Assim era o Cruzeiro no ano passado. Porque permitia um jogo muito franco, com oportunidade para qualquer adversário. E o Flamengo que ele herdou era um time que... Gente, o Flamengo foi um time que segurou o PSG 120 minutos, tomou um gol só. Foi para os pênaltis. Alguém acha que esse time atual, de 26, seguraria o PSG por quanto tempo? Por quanto tempo? Ele está simplesmente destruindo algo de bom que ele herdou. O Felipe tinha um trabalho perfeito? Não. O Felipe cometia erros? Cometia. O início da temporada foi ruim? Péssimo. Tudo isso é fato, mas ele herdou um time que sabia se defender, sabia controlar o jogo. Se eu tenho a bola, você não faz gol em mim. Se eu te dou a bola, cara, por mais que você tenha limitações, você vai chutar, vai jogar na área, tudo, uma hora a casa cai. Caiu. O Flamengo teve trocação com Vitória. O Flamengo teve trocação no final do primeiro tempo com o Independente Medellín. Vamos lembrar? 1-0, o Medellín empata, gol do Ione Gonzalez, e depois cria 1 ou 2 chances ali. Tem um momento que o jogo fica meio esquisito. Aí o Bruno Henrique faz o 2-1. Aí vira 4-1. 4-1. Flamengo e Atlético. O Flamengo fez 1-0, teve a chance de fazer 2 com a Arrascaeta, né? Aquela jogada com o Pedro, parecida com o jogo do Palmeiras ano passado, só que o Everson defendeu. Aí o Atlético manda a bola num travessão, abaixo de uma linha, não entra. Se entra, é 1-1. Na sequência, o Flamengo faz 2-0. Aí vira 4-0 mais adiante. Mas notem que mesmo nesses jogos de 4 gols, 4-1, 4-0, houve momentos que o adversário meio que desafiou o Flamengo. O Flamengo oferece... Gente, a qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo, ele tem que dar pouca chance ao adversário. Esse é o desafio. E o time fazia isso ano passado. O que precisava melhorar? Mais objetividade nas finalizações, jogadores não estão presos a posicionamento, falamos muito aqui sobre isso, Samuel Lino, que é uma observação que o André faz há meses e meses, desde o ano passado. Ele melhorou alguns aspectos? Melhorou, mas ele está piorando em outros. Que acho que isso é estrutura para ser campeão, gente, é saber se defender. Procure um time vencedor no futebol da Europa, de qualquer liga, primeiro mundo, que joga um jogo aleatório e que ganha campeonatos. Não tem, cara. Não tem. O Jorge Jesus, todo mundo fica falando Jorge Jesus, por que ele é diferente, né? E no Flamengo ele foi mais diferente ainda. O time dele agredia, atacava, mas perdia a bola e recuperava logo. A diferença é que ele não ficava tocando o passe eternamente. Ele definia mais rapidamente a jogada, mas ele queria a bola de novo para ele. Ele não deixava o adversário ficar com a bola, toma aqui. Ontem, 7 minutos, 1-0. O Flamengo logo depois recua, assim meio que naturalmente vai para o seu campo, chama o Vasco. Aí fica o Vasco rondando ali a área.
Como os jogadores são inferiores e o time não é super bem treinado, é um time voluntarioso e de jogo aleatório, tipo de Renato Portaluppi, não ameaçou tanto. Mas uma hora, segundo tempo, o que o Renato faz? Troca 3 atacantes, vai com tudo, vamos por tudo ou nada, é o que eu posso fazer. Deu certo. Gente, o Renato virou o jogo em cima com o Vasco, em cima do Fluminense, 3-2 assim. Os caras não vê jogo, não vê, não analisa o adversário. Eu acho engraçado isso. Era previsível que a reação do Vasco seria essa, o Flamengo não estava preparado. Era previsível que o jogo do Estudiantes seria um jogo violento, físico. Depois foi o mimimi lá, o seu Boto, não, porque os jogadores estão. Porra, se ele tivesse 81 contra o Cobreloa, então, ele ia fazer o quê? Esse pessoal não conhece nem a história do Flamengo, cara. Não conhece nem a história de conquistas do Flamengo, de desafios, de luta, de batalhas. E de Libertadores, como é o torneio, que ainda tem essas características, quer jogar vai ter que enfrentar, por mais que a gente não concorde. Cara, a questão toda é a seguinte: você tem algumas maneiras de controlar um jogo, né? Você pode controlar o jogo negando espaço ao adversário, defendendo bem. O adversário abre o jogo do lado, você pressiona, bloqueia, no seu campo, não é pressionar lá na frente. Você está no seu campo, mas quem está com a bola é pressionado para não ter liberdade para fazer o que quer, né? E se caso ainda consiga fazer um cruzamento, um lançamento, você está com a sua última linha de defesa muito ali, bem posicionada, muito sólida, um time preparado para isso, para controlar o jogo pela defesa, negando espaço ao adversário. Você tem outra maneira de, não é exatamente controlar o jogo, mas de vencer o jogo quando você se garante nas duas áreas. Vou dar um exemplo clássico de um time assim. Fluminense campeão da Libertadores de 2023. Era um time que se garantia nas duas áreas. Lá na frente o Cano e o John Kennedy decidiam e lá atrás o Fábio salvava ou Deus botava a mão e, né, somente no Ener Valencia. Ou você se garante, se controla o jogo pela posse de bola. Eu tenho a bola, o adversário não vai fazer gol. Você está ganhando de 2-1 e você está tocando bola no campo de ataque. Às vezes é chato, incomoda, chuta, tenta a jogada mais incisiva, mais vertical, mas não. Toca, 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 toca e ganha o jogo. Então tem esses 3 jeitos de você controlar um jogo quando você está com vantagem, etc, etc. O Flamengo não fez nenhum deles. Esse é o problema. Esse é o problema. O Flamengo não fez e não vem fazendo. Porque o time foi forjado para se garantir na posse de bola e quando tem que se defender, deixa muito espaço, gente. Deixa muito espaço. Ok, a última linha de defesa fica ali, bloquear, defendendo a baliza, né? Como os analistas de desempenho gostam de falar, né? Os jogadores da última linha defendem a baliza, ficam mais próximos ali, próximos do gol e tal. Só que o resto do time também tem que participar e tem que bloquear, tentar bloquear, interceptar, né? não permitir o cruzamento. E o Flamengo não tem feito isso. Até em jogos que. Quanto ao Atlético, cara, o Atlético finalizou pra caramba, cara. Dentro da área. Pô, ontem foram 20 finalizações do Vasco, foram 11 de dentro da área. É muita coisa, gente. É muita coisa. Não dá pra ser assim. O Flamengo oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique. O novo vínculo é válido até o fim de 2027 e foi assinado após o treino no Ninho do Urubu. O vínculo anterior se encerrava em dezembro deste ano. As conversas já estavam encaminhadas há quase um mês. As partes venceram todas as etapas necessárias nas últimas semanas e restava apenas a assinatura. Bruno esteve acompanhado pela esposa Giselen e os filhos Lorenzo e Pietro. Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui pela extensão de contrato.
Quero continuar dando alegria ao torcedor e ajudar o clube a conquistar ainda mais, afirmou Bruno Henrique. O Flamengo iniciou as tratativas no fim de março. Recentemente, o presidente Luiz Eduardo Batista se manifestou publicamente em prol da permanência do atacante de 35 anos, afirmando que o ídolo deveria permanecer no clube até se aposentar. Os vencimentos do jogador, inclusive, não vão sofrer alteração. Na renovação em 2024, Bruno Henrique ficou entre os mais bem pagos do elenco, mas essa não é mais uma realidade. O Fla não chegou a propor uma redução salarial. O staff do jogador também entendia não fazer sentido uma diminuição. Um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, Bruno Henrique, chegou ao clube em 2019. Com 17 títulos conquistados, o camisa 27 tornou-se, ao lado de Arrascaeta, o maior vencedor da história do Flamengo. São 361 jogos, 114 gols e 58 assistências no total.